Quando se fala de Lúcifer e Satã, muitos pensam que eles seriam o mesmo ser, mas na verdade não, são seres bem diferentes. É sobre a diferença desses dois que eu vou falar aqui hoje e também sobre um terceiro tipo de diabo, o Iblis. Então vambora. Satã, Satanás ou Diabo é um personagem muito famoso do cristianismo, judaísmo e do islamismo. A palavra Satã, na verdade, seria derivada do hebraico, que é a-Satã, o opositor, que define muito bem qual seria a função dele nessa história, que é se opor a toda a humanidade, ser o opositor da criação de Deus, o homem. Já a palavra diabo e também até mesmo a versão em inglês, devil, seriam derivados do grego diabolos, que tem basicamente a mesma tradução como caluniador ou opositor. O conceito de Satanás acabou se desenvolvendo bastante através do tempo, sendo basicamente a personificação de todo o mal. Só que na verdade o Satã nem sempre foi a fonte de toda a maldade que existe. Isso porque alguns trechos da própria Bíblia acabam dando a entender que o mal também emana de Deus, que ele seria a fonte de tudo de bom e de tudo de mal, como por exemplo ocorre em trechos de Deuteronômio 28, em que Deus fala que ele controla toda a prosperidade e também o sofrimento. E será assim como o Senhor se deleita em vós e fazer-vos bem, multiplicar-vos, assim o Senhor se deleitará em destruir-vos, consumir-vos, e desarraigados sereis da terra a qual passais a possuir. E lembrando que se você gosta desse tipo de vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, de deixar o like aí e de compartilhar também porque me ajuda pra caramba, hein? Se possível, dá uma hypada e dá uma olhada no comentário fixado. Vamos voltar pro vídeo. Entretanto, apesar de Deus ter o controle sobre a maldade não surgiu por causa dele, mas sim por causa dos seres humanos, Adão e Eva, e por causa da serpente. Quando o homem acabou desobedecendo a Deus e comendo do fruto proibido, ele foi condenado a produzir a própria comida, enquanto a mulher foi condenada a ter as dores do parto. Mas mesmo assim, nenhuma dessas duas coisas foi tão ruim quanto perder a imortalidade. E como nós, seres humanos, somos descendentes de Adão e Eva, segundo a Bíblia, nós também estamos condenados a essas coisas. Mas no caso da serpente, apesar dela ser conhecida por causa da queda no paraíso, onde ela acabou sendo expulsa de lá por Miguel e seus anjos, sendo tudo isso descrito lá no livro de Apocalipse, a história mais interessante para mim não seria essa, mas sim aquela em que ocorre no livro de Jó, onde é mostrado pra gente que o Satã só pode agir sobre os seres humanos com a permissão de Deus. O livro se inicia com os anjos aparentemente se reportando a Deus, e entre eles está um que se chama Satã, que aparentemente tem a função de testar os seres humanos, colocando obstáculos na vida deles e fazendo com que eles façam uma escolha, seja boa ou ruim. Quando o Satã acaba falando com Deus, Deus se gaba a ele sobre o seu servo Jó, que estava sempre o adorando. E o Satã então fala para ele que o Jó só está fazendo isso porque Deus dá muita coisa boa para ele, que se tirasse essas coisas dele, provavelmente o Jó pararia de adorá-lo. Então Deus fala para Satã tirar toda a prosperidade de Jó, toda a sua família, sua fazenda, suas coisas, apenas poupando a vida dele. Os filhos de Jó então são mortos, as suas colheitas são devastadas e até mesmo a sua saúde vai pro buraco. Então todos os amigos de Jó falam que ele está passando por aquelas coisas porque provavelmente ele deve ter pecado. Só que o Jó fala que não, que ele nunca pecou, e como ele fica extremamente frustrado com as coisas que estão acontecendo com ele pede uma explicação de Deus. Até porque para ele, Deus era o Deus da justiça, ele nunca faria algo para alguém que não tivesse motivo. Nesse momento, o Jó meio que toma um puxão de orelha. Onde estavas tu quando eu lancei os alicerces da terra? Ou melhor, em outras palavras, como se atreves, um mero mortal, a questionar-me? Então Jó é humilhado, aceitando as prerrogativas e o poder de Deus. Bem, essa história então mostra pra gente que Satã não era um bicho demoníaco com chifres e um tridente que sai por aí atacando todo mundo só porque é mal. Não, na realidade ele seria um anjo de Deus que tem a função de testar a humanidade. Tudo com a permissão do próprio Deus. E o Satã, no caso, é poucas vezes referenciado nas escrituras judaicas, e nas poucas vezes que ele aparece, ele cumpre sua função, de ser o opositor da humanidade. Tá, mas então como que o anjo Satã acabou virando esse bicho esquisito, demoníaco, chamado Satã? Bem, como eu disse para vocês, a ideia de Satanás acabou evoluindo com o tempo, e nesse tempo os hebreus encontraram vários povos. Por exemplo, os hebreus acabaram sendo conquistados por Nabucodonosor, na Neobabilônia, e a Babilônia, por sua vez, foi tomada. Ciro, o Grande, do Império Persa, acabou conquistando a Babilônia. E a religião pérsia era o zoroastrismo, que tem uma dualidade, tem um dualismo, ou seja, tem dois poderes. O principal deles seria o deus Ahura Mazda, de onde todas as coisas vêm.
Ele personificaria toda a bondade no universo. Só que no outro extremo nós temos o irmão gêmeo do Ahura Mazda, o Angra Mainyu, que personifica todas as coisas más no universo, todo o caos. Ele pode ser também chamado de Ahriman, e todos os seres e todas as coisas do universo acabam fazendo parte desses extremos. Bem, o povo hebreu que saiu do Império Persa e voltou lá para Jerusalém acabou levando algumas ideias da religião persa. Essa ideia que eles tinham do Angra Mainyu e do Ahriman representar toda a maldade acabou passando para o Satã, e esse acabou virando Satanás. Sendo assim, a fonte de toda a maldade agora viria dele e não de Deus. O Iblis seria o Satanás ou o diabo do islamismo. Ele também pode ser chamado por outros nomes, como Al-Shaitan ou Shaitan, apesar que esses daí que eu acabei de falar seriam mais um título do que o nome próprio. Ele seria o principal demônio do islamismo. Eu coloquei aspas aqui, porque na verdade o Iblis nunca é chamado de demônio e nem mesmo de anjo caído no Alcorão. Isso porque não existem anjos caídos no islamismo, porque os anjos não podem desobedecer a Deus, ou não podem desobedecer a Allah. Então ele acaba se encaixando em uma outra classe, uma terceira classe além dos demônios e dos anjos, os gênios ou djinns. Ele foi criado através do fogo celestial pelas mãos do próprio Allah. Ele acabou sendo retirado do paraíso quando ele se negou a se curvar diante da nova criação de Allah, o homem, o Adão. Antes de criar Adão, que a paz esteja com ele, Allah disse aos anjos que criaria um ser humano a partir da argila lisa e alterada, feita de lama negra. Disse-lhes que, quando terminasse de criá-lo e formá-lo, deveriam prostrar-se diante dele em sinal de honra e respeito, e em obediência ao comando de Allah, exaltado seja. Todos os anjos obedeceram a esse comando, mas Iblis não, que não era um deles. Ele era um dos gênios, a sua natureza o traiu em seu momento de maior necessidade. Allah até mesmo pergunta a Iblis por que ele não se curvou e Iblis responde o motivo. Allah perguntou: o que te impediu de prostrar-se quando te ordenei? Ele respondeu: sou melhor do que ele, tu me criaste do fogo e ele do barro. Nesse momento a história parece até não se diferenciar tanto assim da história do Satã do cristianismo ou do judaísmo, onde ele é expulso do paraíso ou dos céus, mas de uma maneira diferente do que acontece, ao invés dele ser jogado para fora pelo Miguel e seus anjos que sentaram um sapeco nele, o próprio Allah acaba exigindo a Iblis que ele vá lá para baixo, que ele vá para a terra e que ele saia do paraíso. Mas nesse momento o Iblis faz uma proposta. Allah disse: então desça do paraíso, não é para você ser arrogante aqui, então saia, você é realmente um dos desgraçados. Ele implorou: então adie meu fim até o dia da ressurreição deles. Allah então aceita. O fim do Iblis seria atrasado até o dia designado. Iblis ainda disse que tentaria os humanos por todos os lados e todas as maneiras possíveis, e Allah veria como eles são ingratos. Allah disse: saia do paraíso. Vocês são desonrados e rejeitados, certamente encherei o inferno com vocês e seus seguidores, todos juntos. Iblis ainda completa o seu plano reforçando. Iblis disse: com o teu poder, então certamente eu os enganarei, exceto teus verdadeiros servos entre eles. Vejam este a quem vocês honraram mais do que a mim. Se vocês me derem trégua até o dia da ressurreição, eu certamente capturarei e enganarei todos os seus descendentes, exceto alguns. Allah disse: a verdade é, e a verdade eu digo, que encherei o inferno com você e daqueles deles, a humanidade, que os seguirem juntos. Allah disse: ide a quem quer que dentre eles vos siga, certamente o inferno será recompensa a todos vós, uma recompensa abundante. O Iblis é retratado o tempo todo como um ser arrogante que decaiu através do seu orgulho. Entretanto, alguns filósofos considerados hereges o consideram como o único e verdadeiro monoteísta, já que recusou-se a curvar diante de qualquer um que não fosse o próprio Allah. Mas dentro da tradição islâmica, o Hadith, essa recusa não foi um ato de amor, mas de pura soberba. O Iblis provoca a queda do homem, que é expulso do Éden. Depois de ser tirado do céu, o Iblis acaba sendo chamado de Ash-Shatan, e possuindo livre-arbítrio, o homem é avisado para não se misturar com ele, fazendo coisas que ele gosta, como por exemplo heresias, idolatria, quebra das leis humanas e divinas, e até feitiçaria. O Corão deixa claro que o objetivo de Iblis é desviar o homem do caminho de Allah, do caminho direito, pervertendo ele com seus próprios caminhos. Possuindo o homem o livre-arbítrio, a única escolha nessa dualidade é a dele mesmo escolher Allah, o Iblis, como seu projeto. Assim como em outros mitos, o Iblis também concede o conhecimento ao homem, associando-se desta forma com o mito prometeico. Da mesma forma como outras escrituras sagradas, o Islã possui uma manifestação do caos exilada pela mão direita pelos seguidores do Deus Allah e uma mão esquerda fora das leis humanas e divinas. Entretanto,
O radicalismo islâmico fez com que tais grupos de adoradores se isolassem, vivendo nas sombras e nas margens da sociedade, se tornando ainda mais envoltos em mistérios, mesmo molde dos Yazidis, vítimas da violência por idolatrarem Satã. Agora vamos ao Lúcifer, que hoje em dia é visto como o nome original de Satã antes da queda dele no céu. Mas tem algumas ideias opostas a isso, por exemplo, a divisão dos 7 príncipes do inferno, onde Satã é colocado como sendo o pecado da ira, e o Lúcifer como o da luxúria, sendo assim 2 seres diferentes. Satã seria, na verdade, um demônio à parte, um dos generais de Lúcifer, mas isso foi criado bem depois, durante a Idade Média. O Lúcifer, na verdade, como um nome referenciado a um anjo caído, nunca é citado na Bíblia. O que muitos atribuem a ele, na verdade, é o seguinte trecho: Como você caiu do céu, ó estrela da manhã, filho da aurora. Como você foi abatido à terra, você que humilhou as nações, você disse em seu coração: Eu subirei ao céu, levantarei meu trono acima das estrelas de Deus. Me assentarei no monte da Assembleia nas alturas de Zafon, subirei ao topo das nuvens. Me farei semelhante ao Altíssimo, mas você foi levado a Sheol, nas profundezas do abismo. Muitos pensam que esse texto seria uma referência à queda de Lúcifer do paraíso, mas não. Lúcifer, no caso, surgiu por causa de um erro de tradução em relação à palavra estrela da manhã. A pessoa a quem essa passagem se dirige, na realidade, seria o rei da Babilônia, Nabucodonosor, mas obviamente esses versículos se referem a figuras celestiais e não a figuras terrenas. Então, a metáfora estaria meio que colocada nesse texto. Tá, e você me pergunta, Amy, então a quem está se referindo esse texto e quem seria o tal de Lúcifer que é citado aí? Bem, Lúcifer Kimane Oriabares, que é a tradução latina do hebraico Helel Ben Sahar, tem as seguintes traduções: a estrela da manhã que costumava nascer de manhã, a estrela da manhã filha da aurora, e a estrela da manhã que nasceu pela manhã. Isso se refere na verdade ao planeta Vênus, que nascia antes do amanhecer e era chamado de Lúcifer em latim. Pode até fazer um paralelo a Eos da mitologia grega, que teria dado à luz a estrela da manhã chamada Eosforos. Mas o contexto aqui não é mitologia grega, a religião israelita está inserida no contexto da religião semítica ocidental mais ampla, sendo basicamente a mitologia cananeia. Bem, e na mitologia cananeia a gente tem um mito em Ugarit que faz parte do ciclo de Baal, que fala da tentativa de Atar de ocupar o trono de Baal no Monte Zafon. Isso provavelmente deve ser considerado um protótipo do mito que está presente em Isaías 14, onde, por exemplo, a gente tem a descida do Baal ao submundo e o deus Atar foi nomeado por El e Atirá para a realeza da sucessão de Baal no Monte Zafon. Mas ele se mostrou muito pequeno para ocupar o trono de Baal, portanto teve que descer à terra e governar de lá. Então, basicamente, os versículos se referem ao rei Nabucodonosor usando uma lenda local sobre a tentativa de Atar de pegar o trono de Baal e sendo expulso da montanha. Isso não quer dizer que quem falou isso daí tá fazendo meio que uma idolatria aí ou venerando deuses cananeus, não. Acho que estão mais fazendo uma referência a uma história muito conhecida, como por exemplo se eu usasse uma história da Marvel aqui. Bem, concluindo aqui então, né? O Lúcifer, demônio, nunca existiu. Se você assistiu o vídeo até aqui, não esqueça de deixar o like, de se inscrever no canal e de compartilhar aí. Se você quiser saber mais sobre demônios, eu tenho uma playlist inteira aqui no canal que eu vou deixar na tela final para você.